Pessoal, então falando sobre o ultrassom, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês, vou ligar o aparelho, tá? Então vamos lá, ó, Sonopulse 3, marca Ibramed, tá? Então aquilo que nós conversamos ali na parte teórica, né? Esse aqui é o cabeçote, então não se tem mais eletrodos, isso sim é um cabeçote, tá? Isso aqui, de uma forma geral, é o transdutor, o cabeçote é essa partezinha redonda e a onda se dá por essa esfera aqui que nós chamamos de era. Então, o que vocês vão perceber de acordo com os estudos de vocês com os aparelhos? Que dependendo da marca, dependendo do aparelho e da função, por exemplo, né? Para que vocês querem utilizar, vão existir transdutores com cabeçote maior e menor. Vão existir aparelhos com 2 ou 3 cabeçotes, talvez um para cada função. Então, um para 1 MHz, um cabeçote para 3 MHz e assim por diante, tá? Então, esse aqui é desse aparelho e ele trabalha nessas duas frequências, ó, tanto de 1 MHz, que seria utilizado para disfunções musculares, ortopédicas, tá? E o de 3 MHz, que trabalharia na forma mais superficial. Então, aqui a gente poderia pensar num reparo tecidual, nós poderíamos pensar para uma celulite, enfim. Esse é o aparelho básico de ultrassom para fisioterapia convencional, certo? Se vocês forem olhar, por exemplo, o ultrassom cavitacional da estética, o transdutor dele e o cabeçote, ele é muito maior. Ele tem várias outras características. Então, esse é o convencional para atendimento na clínica, certo? Então, vamos à questão do aparelho, tá? Então, aqui, ó, isso aqui tem que ficar sempre em contato com o paciente, né? Na região a ser tratada, nós precisamos colocar bastante gel para ele estar conduzindo, né, essa onda até o interior dos tecidos, e o leve aquecimento que isso nos dá, ou que dá ao paciente, é pelo contato, porque isso tem que ficar direto na pele do paciente, não porque isso vai causar aquecimento tecidual. O aquecimento que o ultrassom nos traz, ele é no interior das células, por isso algumas contraindicações deste aparelho, certo? Então aqui eu preciso de gel, por ele ser um meio condutor. Aqui vocês poderiam, por exemplo, estar usando juntamente com o gel um creme para massagem, por exemplo, sei lá, um gelol, um diclofenaco, porque se nós pensarmos que ele tem uma atuação profunda, né, que ele consegue atingir tecidos profundos, ou por que não auxiliar esse processo usando uma pomada, onde a gente conseguiria fazer essa penetração. É a mesma coisa para estética. Se vocês vão fazer um trabalho para celulite, por que não trabalhar juntamente com o gel um creme anti-celulite? Tá? Então isso é possível, mas eu preciso do gel para fazer o transporte dessa onda, certo? Como meio condutor, tá? Então viemos aqui. Primeira coisa que vocês têm que fazer no ultrassom. Para que vocês querem ele? Para orto, né? Para traumato, para reumato, ou vocês querem mais para dermato funcional? Então vem aqui para orto, por exemplo. Então vocês deixam, ó, é só clicar no botão e ele aparece. Então eu vou deixar para orto, porque ele é mais profundo, tá? Aqui já vem a questão do tempo, ó, 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos, dependendo da área que vocês forem tratar, vocês vão selecionar menos minutos ou mais minutos. Então, por exemplo, 3 minutos para um ombro, para uma bursite de ombro, tá? Ah, mas eu quero fazer 15 minutos. Não tem necessidade, porque a dose que você parametrar, ela já vai ser suficiente nesses 3 minutos. Ah, mas eu tenho um paciente com fibromialgia com vários pontos de tensão. Ok, você vai fazer 3 minutos, por exemplo, em cada ponto de tensão, tá?
Outra coisa, questão de contínuo e pulsado. Quando que se usa contínuo e quando que se usa pulsado, né? Nós vimos que quando não tem processo inflamatório, eu consigo trabalhar na forma contínua. Quando tem, né, processo inflamatório, eu consigo trabalhar a parte pulsada. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que no modo contínuo eu tenho menos geração de calor. Então, vocês vão fazer, por exemplo, num pós-operatório de joelho. Vocês vão usar o 1, que é para orto, que é profundo, mas num pós-operatório de 2, 3 dias, como ele tem um processo inflamatório, vocês têm que trabalhar no pulsado, certo? Ah, mas eu quero trabalhar num pós-operatório de lipoaspiração. Ok, então vocês vão continuar trabalhando com o pulsado, porque ele gera menos calor, tá? Só que aqui vocês vão trabalhar com 3 MHz, porque vocês estarão trabalhando com pele e gordura, então seria mais superficial, tá? Então, voltando aqui para orto, para, né, profundo, e voltando aqui para contínuo, por exemplo, para dores ou lesões mais agudas, tá? Subagudas. Agora nós viemos aqui na intensidade. Então, neste aparelho, o azul significa contínuo. Neste aparelho, o amarelo meio alaranjado representa o pulsado. Então, se vocês prestarem atenção, ó, eu tenho muito mais dose, tá? Num determinado ponto na forma contínua, olha aqui, ó, enquanto eu tô trabalhando com 2 watts por centímetro quadrado no contínuo, ele me dá uma onda mecânica aqui no pulsado de 0,4, tá? Então, é isso que justifica você trabalhar com menos calor ou mais calor. É o tanto de dose, tá? Então, e aqui qual é a grandeza, né? Watts por centímetro quadrado. Então, esta dose é suficiente para aquele espaço que eu quero tratar. Então, vamos lá. Vocês têm uma tendinite de ombro crônica, né? E aí vocês querem fazer um processo de analgesia, um processo de inflamação, por exemplo, né? E aí, como é crônico, vocês veem com o botãozinho, mais ou menos, ó, deu os 3 minutos, então ele já começou a apitar. Então, vocês só vêm aqui em reset, tá? Então, aqui, ó, geralmente o 1.3 é o que a literatura nos traz para subagudo e crônico, tá? De repente, muito mais crônico, vocês podem estar subindo um pouquinho mais a intensidade aqui, ó, para 1,5, tá? Mas isso, assim, varia um pouco. Então, teoricamente, de 0 até 0,8, ele fica para uma lesão ou para uma dor aguda. De 0,8 até 1,3, por aí, ele fica para uma lesão subaguda. E acima de 1,3, mas dificilmente a gente trabalha com 2, tá? A gente trabalha entre 1,5 e 1,8 para dores ou lesões crônicas. Certo, pessoal? E assim da mesma maneira, quando nós temos aqui na parte pulsada, tá? Então, quanto menor o número, mais aguda a lesão, quanto maior o número, mais crônico a lesão. Porém, lembrando que no pulsado eu tenho menos geração de calor. Eu não sei aqui se vocês conseguem escutar, mas a partir do momento que a gente liga o aparelho, tá? Ele dá eu vou ligar aqui, ó. Ele começa a fazer um certo barulhinho, tá? Aqui no cabeçote. Eu não sei se vocês escutam, mas quando a gente falou né, quebrar partículas, a gente tem que pensar nisso aqui, ó, tá? Quando nós tivermos a aula prática, né, presencial, eu mostro para vocês, mas talvez aqui vocês não conseguem ver, ó. Mas se a gente, com o gel aqui, ó, a gente faz com que esse gel borbulhe, tá? Ó, eu não sei se aqui fica difícil de ver, mas ele acaba fazendo borbulhas, tá? Então, por aqui a gente consegue ver que ele está fazendo, que ele está jogando a onda,
tá, pessoal? Não dá para ver direito, mas enfim, só para exemplificar para vocês, tá? Então, isso sempre em contato com a pele. Eu não consigo, né, eu mesma me fazer e me gravar, mas enfim, isso aqui sempre em contato com a pele, tá? Mais gel do que isso aqui, né? E de maneira circular, né, de maneira linear, vai e vem, certo? Geralmente a gente segue a trajetória da fibra nervosa ou da fibra muscular, fibra nervosa não, né, da fibra muscular, tá? Mas devagar, lentamente, sem pressionar demais e sem levantar, porque cada vez que vocês encostam e tiram do paciente, encostam e tiram do paciente, ele tá perdendo onda. Então, é importante que a partir do momento que vocês fizerem os parâmetros e colocarem no paciente, que vocês façam o tempo inteiro sem tirar, certo? Então, essa é a maneira correta de se trabalhar com ultrassom.